Na virada do ano é comum, né? Mesmo que mentalmente, que a gente crie uma lista com desejos para esse novo ciclo. Dinheiro, amor, saúde e quem sabe o tão sonhado novo emprego. E se você é da turma que desejou uma outra oportunidade de trabalho agora em 2025, fique ligada nesse bate-papo, porque nós vamos falar sobre tendências do mercado com o Fernando Barra, que é especialista em tecnologia e futuro do trabalho. Seja bem-vinda, tudo bom? Prazer recebê-lo. E esse é um assunto muito interessante porque nós iremos aqui hoje aprender que as profissões elas mudam conforme o tempo passa, né? Então talvez algumas profissões que nós conhecemos hoje, amanhã elas não irão existir. Mas antes disso, eu queria que você contasse pra gente se janeiro é uma boa época para procurar emprego ou ainda é cedo, o mercado tá parado. Olha, eu costumo dizer que nunca é tarde para você procurar um trabalho. E a melhor época para você procurar um trabalho, inclusive, é quando você está trabalhando, porque você vai encontrar algo melhor do que aquilo que você já tem. Quando você não está trabalhando, qualquer trabalho vai servir. Para algumas áreas, como a área de varejo, lojas, janeiro é um mês fraco. Mas para as áreas administrativas e na indústria, janeiro é um bom mês. E geralmente quem está procurando emprego está pensando no planejamento do ano. Então, sugiro aproveitar esse momento, sim. Aqui eu vi no seu cargo, né, na sua profissão, que você trabalha com tecnologia e futuro do trabalho. Então a pergunta é, o futuro do trabalho mora na tecnologia? Mora. Na verdade, tecnologia e trabalho sempre estiveram juntos, Pamela. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa muito em foguete, telefone celular, carro que anda sozinho. Mas tecnologia é qualquer ferramenta que substitui uma atividade física humana. A maior tecnologia que a gente tem até hoje é o fogo. A gente usa o fogo até hoje há mais de 5.000 anos. Ele foi a primeira tecnologia que o ser humano utilizou, inclusive para caçar. E toda vez que a gente usa muito uma tecnologia, já que ela substitui uma atividade física humana, a forma de trabalhar muda. Então a gente trabalhou caçando, usou muito o fogo, acabou a chance de caçar, porque queimou muita área, foi plantar. E aí veio a Revolução Agrícola. Colocamos muita tecnologia, muita máquina, enxada, trator nas fazendas, levamos isso para a cidade e mudamos a forma de trabalhar. Saímos da fazenda, fomos trabalhar na cidade. Agora, com a chegada de computador, telefone celular e principalmente inteligência artificial, é mais uma vez que a humanidade está repensando a forma de trabalhar. Então a chance de aparecerem novos trabalhos, novas formas de trabalhar está muito grande. E quem está nos assistindo agora, que está buscando um emprego, mesmo que seja uma pessoa que trabalha em casa, como que essa pessoa pode usar os talentos que ela tem com pouco conhecimento na tecnologia? Ela tem que investir em cursos, há cursos gratuitos. Como que você orientaria essa pessoa? Perfeito. A gente está falando muito agora do analfabeto digital. Da mesma forma que a gente tem ainda, infelizmente no Brasil, aí, aproximadamente 11% da população que é analfabeta, não sabe ler e escrever, e esse tipo de pessoa tem uma dificuldade muito grande de conseguir um trabalho, porque é praticamente impossível um trabalho onde você não leia e escreva. Nos próximos 5 anos, quem não souber utilizar tecnologia será o analfabeto digital. Então é importante você aprender a usar a tecnologia. E usar tecnologia é diferente de criar tecnologia. Então a gente acha, poxa, então eu preciso fazer uma faculdade de ciências da computação, eu vou precisar ser um especialista em tecnologia? Não. A partir de agora a gente separa quem usa a tecnologia e quem cria. E para usar a tecnologia tem cursos diversos. Então você pode abrir aí o Instagram, o YouTube, e em vez de gastar só tempo com entretenimento, que é muito bom, é gostoso, investe tempo em aprendizado. Tudo aquilo que a gente aprende jamais é tirado da gente. Então saber usar tecnologia, os aparelhos celulares, saber se comunicar através deles para fazer uma reunião, saber divulgar o seu trabalho e principalmente agora, saber usar a inteligência artificial é fundamental para qualquer profissão. Há cursos gratuitos? Há diversos cursos gratuitos. Onde eu encontro? Você encontra bastante coisa no YouTube, no Instagram, você tem sites das grandes empresas de tecnologia, como a própria Microsoft, o Google. No meu Instagram tem cursos. O único conselho que eu dou aqui é para você que está assistindo a gente fugir das mágicas e das fórmulas e atalhos.
Então, assim, não tem curso para você ficar milionário da noite para o dia, não tem curso que vai fazer você ganhar muito dinheiro trabalhando pouco, mas aprender utilizando a internet hoje é totalmente factível em casa. A você saber como usar a inteligência artificial, como você perguntar para ela, como ela pode te ajudar a ser até 3 vezes mais produtivo na profissão que você tem hoje. A gente já tem alguns estudos de 2024 que quem usa a inteligência artificial, independente da sua profissão, na área financeira, jurídica, na área de tecnologia, na área de operações, consegue realizar o mesmo trabalho 3 vezes mais rápido e com menos erros. Isso é fundamental. Quais setores eles estão abertos com mais vagas? É mais fácil para uma pessoa reingressar no mercado? Olha, hoje na área administrativa, financeira e na área de conhecimentos básicos de tecnologia. Então, tem uma profissão nova, a gente acabou de falar sobre novas profissões, chamado engenheiro de prompt. Embora é um nome muito sofisticado... Engenheiro de? Engenheiro de prompt. Prompt. Embora seja um nome muito sofisticado, é uma pessoa que consegue criar perguntas para a inteligência artificial. É quem sabe se comunicar com a IA. É quem alimenta a IA? É quem ensina a IA? Não, esse é o técnico. Tá. É quem pergunta mesmo. É quem vai usar o ChatGPT, o Google Gemini, o Microsoft Copilot. Porque parece muito simples, Pamela, mas nós não fomos treinados a fazer perguntas. A escola ensinou a gente a responder e responder a resposta correta, senão não passa de ano. E a partir de agora a gente tem uma máquina dentro do nosso celular, do nosso lado, que pode responder qualquer coisa para nós. Desde que a gente saiba fazer a pergunta certa. Desde que a gente saiba fazer a pergunta. E eu posso dizer, por ser especialista na área, professor de faculdade, os alunos do primeiro ano da faculdade têm uma dificuldade enorme de perguntar. Então, esta também é uma grande vantagem para você que está ouvindo a gente e que tem repertório, que tem experiência. Mesmo sem tanto conhecimento em tecnologia, essa pessoa encontra uma vaga fácil. Fácil porque ela tem repertório para saber perguntar. Então, se ela aprender um pouco a utilizar a inteligência artificial, ela vai ter que quebrar essa barreira tecnológica. E, de novo, como eu disse, não é se tornar um especialista em tecnologia, é saber usar a tecnologia. A qualidade da pergunta que ela vai fazer para a inteligência artificial e a resposta que ela vai receber é muito maior do que um nativo digital. Uma pessoa nova que já nasceu sabendo usar a IA, mas não tem experiência para perguntar e fazer as perguntas certas para ela. Não tem o repertório justamente porque encontra as respostas com muita facilidade. Mas não sabe o que perguntar. Vamos repetir então a profissão para você de casa anotar e pesquisar mais. Qual é? Engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. Então busque mais informações, você que tem conhecimento. Há outras profissões também que essa pessoa que está nos assistindo pode encontrar uma vaga? Pode. E nós vamos ver muitas vagas agora na área de logística, porque os serviços de transporte, o e-commerce, as plataformas digitais de entrega estão precisando de muita gente para trabalhar nessa área. Área de educação, professores, área de terapias, psicólogos, terapeutas, tutores. Nós vamos passar pela primeira vez pela maior requalificação do trabalho. Então, acabou de sair um relatório da Future of Jobs, que é o Fórum Econômico Mundial, analisando, e pela primeira vez, 85% das pessoas que estão atualmente trabalhando vão precisar se retreinar nos próximos 3 anos. Vão precisar aprender algum tipo de tecnologia. E se já estiverem empregados, provavelmente o empregador irá oferecer essa atualização. E olha que interessante, a gente está vendo ali motoristas de carros leves e serviços de entrega e logística. Cada vez mais as pessoas irão comprar online também. E a gente vai precisar entregar, esse produto precisa chegar em casa. Né? E sustentabilidade, que aparece ali, especialistas em sustentabilidade, esse será um foco também? Muito grande. Olha que interessante, quando eu faço 10 minutos de pergunta para uma inteligência artificial, para o ChatGPT que está no próprio celular de casa, eu chego a consumir até meio litro de água. Porque quando eu uso a inteligência artificial, ela está usando um computador por trás que está armazenado num grande departamento, num grande galpão, que a gente chama de data center. Ele consome muita energia, ele esquenta muito, ele precisa de muita refrigeração. Então ainda existe um desafio muito grande de como eu faço toda essa tecnologia ser sustentável, ser verde, economizando
energia e economizando água. Então, especialistas em sustentabilidade. Para tudo que a gente está vivendo hoje no nosso mundo, vamos ver o que está acontecendo com mudanças o clima climáticas e tudo mais. É uma profissão extremamente importante para os próximos 5 a 6 anos. Professores, psicólogos, terapeutas e aconselhadores, eles seguem em alta, afinal são pilares, né, da sociedade. Muito, e principalmente agora porque esse é um tipo de trabalho que a gente chama de contato humano. Cada vez mais, todo o trabalho repetitivo, tudo aquilo que eu faço, que tem começo, meio e fim, eu repito, e eu consigo mais ou menos prever o resultado, eu posso passar para uma máquina fazer. Por exemplo, caixa de supermercado. Você acha que num futuro próximo nós iremos passar nossas compras sozinhos? A tendência nos próximos 5 anos é a gente eliminar esse tipo de profissão. Cobrador de pedágio. Eliminar esse tipo de profissão, porque é um trabalho repetitivo. Agora, todo o trabalho que tem contato humano, por isso que o psicólogo, o professor, o ser humano, e aí que está a nossa magia, né? Isso que é diferente de qualquer outra espécie. A gente é inesperado. Não dá para saber o que você vai sentir de emoção e qual é a próxima ação que você vai ter. Esse tipo de contato humano, cada vez mais a gente vai precisar de humano, trabalhando para humano, e máquina fazendo aquele trabalho que já poderia ter sido feito há muito tempo pela máquina, mas que como não tinha tecnologia suficiente, a gente ainda tinha humano trabalhando nessas áreas. Nessa tela nós temos então os principais empregos que terão declínio até 2030. Caixas e atendentes, assistentes administrativos e jurídicos. Por quê? Porque esse tipo de trabalho ele consegue facilmente ser feito pela inteligência artificial. Eu ser um assistente jurídico, eu conseguir escrever uma peça jurídica ou ser um analista financeiro e fazer um relatório de finanças, eram trabalhos cognitivos. Olha que interessante, Pamela, até o ano de 2000, e desde 5.000 anos atrás, então a gente pode pegar 3.000 anos antes de Cristo e depois os 2.000 anos que a gente vê, os 5.000 anos, a tecnologia sempre existiu, como eu falei aqui, do fogo, mas ela sempre substituiu uma atividade física humana. Quem me trouxe até aqui na TV foi um carro. Sim. Antes eu precisaria vir andando, né? As pessoas estão ouvindo a gente em casa porque a gente tem um microfone, a gente não precisa gritar. Sempre foi uma atividade física. Com a chegada da inteligência artificial, e aí por volta do ano 2010, 2011, a gente começou a substituir atividades cognitivas, pensamento, criatividade. A máquina pensa por mim e executa tarefas cognitivas no meu local. Eu programo e ela realiza o que uma pessoa faria. E aí que envolve esses tipos de trabalho, como um analista financeiro, um assistente jurídico, um vendedor. Até um argumento, uma conversa, naquela venda repetitiva de telemarketing, né? Não numa venda consultiva. Presencial você acha que se mantém? Ela continua, a gente gosta, porque né? Tem a emoção, o físico. Da opinião do vendedor, Exatamente. Das dicas, isso máquina nenhuma faz. Isso não faz. tem como tirar. Então, todo o trabalho que seja humano e que não seja repetitivo vai crescer muito nos próximos anos. Todo o trabalho que é repetitivo e mesmo que seja de raciocínio cognitivo, de pensamento, uma vez que eu consigo repetir ele várias vezes, uma máquina vai fazer e ele perde valor. Isso é muito interessante porque a gente pensa sempre que vão acabar aquelas profissões, sem nenhum demérito, mas que têm um salário mais baixo, que é mais braçal. Pela primeira vez, não. Profissões que requerem conhecimentos até de nível universitário, né? Um advogado, um vendedor, um financeiro, um economista, são pessoas que estudaram muito, mas que fazem muito trabalhos repetitivos. E pelo contrário, né? Trabalhos braçais, eles tendem a ser mais valorizados. Exatamente. Olha que inversão, olha como é interessante a história. Porque máquina nenhuma faz, né? A gente precisa realmente dar mão. E falando um pouco sobre o formato de trabalho, a gente viu na pandemia o início do trabalho remoto, né? De forma muito grandiosa. Isso se tornou uma tendência em muitas empresas. Você acha que num futuro a gente vai seguir trabalhando remotamente ou o presencial ele retorna em peso? Esse foi um fenômeno muito interessante. A gente de uma hora para outra já tinha tecnologia para fazer isso, mas de uma hora para outra simplesmente foi obrigado a trabalhar de casa. Então, o primeiro ano da pandemia, a produtividade foi muito alta, mesmo as empresas não estando preparadas, porque não tinha outra saída. Depois a gente começou a perceber que a tecnologia chegou, continua isso, mas que os dois lados da balança, os extremos são muito ruins. Eu não preciso ter todo o trabalho presencial. Depois da pandemia até a gente pensa, puxa, curioso, por que todo mundo sai no mesmo horário para trabalhar, pega mesmo trânsito,
pega a fila. Eu pegava a fila dentro do prédio, no elevador para subir, e aí escolhe o mesmo horário para ir almoçar, fila para descer, para almoçar no elevador. Então dá para ter uma flexibilidade, mas do mesmo jeito que todo mundo trabalhar presencial não é bom, todo mundo trabalhar online depois da volta, percebeu-se que também não é interessante. O híbrido é interessante? O melhor interessante? caminho é o híbrido, porque tem trabalhos que o presencial faz diferença. Uma reunião presencial, eu consumo 30% menos energia conversando aqui presencialmente com você do que fazendo essa reunião por uma tela. O foco segue mais forte no presencial, né? E o desgaste de luz, o desgaste cognitivo de entender essa conversa através de uma tela é muito maior. Então percebeu-se que o ideal da produtividade, óbvio que isso vai de trabalho para trabalho, não tem como um médico fazer todo o seu trabalho online, uma consulta mais simples vai acabar fazendo. Então tem profissões que vão ter mais presencial, tem profissões que vão ter mais online, mas o híbrido prevalece. Quem está nos assistindo também, que está fora do mercado de trabalho e passou um período em casa, cuidando da casa, como que essa pessoa pode colocar no currículo essas habilidades que são múltiplas, né? Quem cuida de uma casa faz uma gerência de uma empresa com tranquilidade, né? Porque há vários setores num lar. É possível colocar essas habilidades em um currículo? Excelente pergunta. Tem 3 coisas importantes para você que está em casa e está querendo voltar para o mercado de trabalho. Primeiro é entender que a forma de encontrar o trabalho mudou. A gente sempre foi muito ativo, então a empresa anuncia uma vaga, eu mando o meu currículo, tem alguém do outro lado lá da área de recursos humanos que vai ler esse currículo e vai me chamar. Só que agora com a tecnologia é tão fácil mandar um currículo, chega tanto currículos do outro lado que a pessoa nem lê tudo isso. Então agora, ao invés de eu enviar um currículo, eu preciso usar as redes sociais, as mídias, o Instagram, o próprio LinkedIn, que é uma rede social como o Instagram, mais profissional, para divulgar aquilo que eu sei. E quando a gente fala em trabalho, a gente está falando em habilidades. Eu tenho habilidades técnicas, que são os cursos que eu me especializo, um curso profissionalizante, uma faculdade, e eu tenho habilidades comportamentais, que não é dada num curso técnico, mas que eu preciso exercer num comportamento socioemocional. Habilidade de comunicação, habilidade de empatia, habilidade de organização, liderança. Então você que está em casa, olhe para as suas habilidades comportamentais e coloque isso no seu currículo e divulgue sempre as suas habilidades comportamentais e técnicas. Isso tem muito valor. Isso tem muito valor. O que as empresas estão percebendo é que ensinar uma habilidade técnica é muito mais fácil do que ensinar uma habilidade comportamental. Então eu posso o gestor, contratar. Quando busca uma vaga, ele também busca uma pessoa, por exemplo, que seja líder, que seja organizado. Ele coloca isso na lista do que ele deseja ao contratar alguém. Exatamente. E ele olha mais isso do que o conhecimento técnico. Porque eu consigo te ensinar facilmente como operar um computador. Mas se você não tem, por exemplo, uma habilidade comportamental chamada adaptabilidade, que é aquela pessoa que se adapta a situações diferentes, e se esse computador mudar, você não vai aprender a utilizar outro computador. Então você já não é uma pessoa ideal para trabalhar com tecnologia. Nossa, isso que você falou é muito importante, porque inspira mesmo quem está sem um emprego a observar que o que a pessoa tem por si só é de muito valor. Desde é que ela algo faça um vendável. autoconhecimento e saiba. Porque as minhas habilidades comportamentais são diferentes das suas, que são diferentes de quem está assistindo a gente em casa. Mas todas têm um valor. Então, um autoconhecimento. Preencher uma listinha no quais são os meus pontos fortes. Isso é outra coisa que eu acho super interessante. Na escola, a gente aprende sempre a buscar a média. Então, tem gente que é melhor em matemática e não é tão bom em português. Ele já tira 7, 8 em matemática e ele tira 4, 5 em português. Qual é a matéria que ele mais vai estudar? Português, porque ele precisa tirar a média para passar. E aquela que é boa, ele nem evolui. Só que depois que você sai da escola, o mercado de trabalho agora não busca um profissional da média, busca um profissional acima da média. Então agora é hora de eu olhar os meus pontos fortes. Se eu sou bom em matemática, eu vou estudar mais matemática para eu ficar acima da média. E tudo bem não ser tão bom em uma outra área. Ótimo, porque aí eu vou destacar esta minha habilidade técnica e comportamental. Se eu sou bom de comunicação, eu vou habilitar cada vez mais a minha comunicação, que é uma habilidade comportamental, para eu poder me destacar no mercado. Eu costumo dizer, existem especialistas em tecnologia muito melhores do que eu.
Existem especialistas em futuro do trabalho muito melhores do que eu. E existem especialistas em comunicação, apresentadores, comunicadores, muito melhor do que eu. Só que quando juntam essas três habilidades, tecnologia, futuro do trabalho e comunicação, aí a gente encontra o Fernando Barra, que é a minha missão e o meu propósito. Então vale a pena você que está em casa pegar um caderno e anotar quais são as minhas habilidades, aquela que eu sou acima da média. Pergunta para as pessoas do seu lado, do seu trabalho, familiar, porque uma coisa é como eu me vejo e outra coisa é como as pessoas me veem. E você vai encontrar ali um conjunto de habilidades que se destaca. Isso é a sua individualidade e é o seu ser profissional. Trabalho, a gente confunde muito a palavra trabalho e emprego. São palavras diferentes. Emprego é só uma forma de trabalho e como a gente começou o nosso papo aqui, ela está mudando. Trabalho sempre vai existir. Trabalho nada mais é do que resolver um problema para uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser o cliente da minha empresa, pode ser o meu chefe, pode ser o meu colega de trabalho. Quando eu resolvo um problema para alguém, eu estou sendo útil e eu estou trabalhando. E aquela pessoa topa pagar para a solução daquele problema que faz. E como é que eu resolvo um problema? Com as minhas habilidades. Olha como é importante eu saber quais são as minhas habilidades. E saber mesmo, não é aquela coisa de, eu tenho que ter vergonha, não posso enaltecer no que eu sou bom. Pelo contrário, ninguém compra se você não é um bom vendedor. Exatamente. E para ser um bom vendedor, você tem que conhecer o seu produto, que é você. Há espaço também para empreendedorismo? Para quem está fora do mercado, quais áreas que a pessoa tem que mirar? Olha, muito, porque como eu disse, a cada revolução mudou a forma de trabalhar. Desde o século XVIII, a gente vem muito forte na chamada Revolução Industrial. Grandes empresas com grandes máquinas procuram pessoas para operar essas máquinas ou trabalhar em escritórios. Agora, com a chegada da tecnologia, tem muito espaço para você empreender. E empreender nada mais é do que resolver um problema para um grupo de pessoas. E a gente tem muita tecnologia para divulgar esse meu trabalho. Então aí, você que está em casa, as redes sociais te ajudam demais a divulgar as suas habilidades e o problema que você resolve. Ninguém quer saber da sua habilidade, mas quer saber o problema que você resolve com aquela habilidade. É igual ir na academia. Ninguém quer saber de andar na esteira e fazer abdominal. Todo mundo quer ter um corpo saudável. Ou mais saúde. Então, o ideal é que você fale qual é o problema que você resolve e as habilidades que a gente acabou de falar aqui é a forma com que você vai resolver esse problema. Se você souber divulgar esse problema nas redes sociais, você tem um espaço enorme para empreender e cada vez mais isso vai crescer porque a forma de trabalho está mudando. E na era da tecnologia, da inteligência artificial, tudo que é manual também tem seu valor. Muito. Então, quem trabalha com artesanato, com gastronomia, a máquina não faz isso. E vai ter sempre aquele toque ser humano, então isso cada vez vai ter um valor maior, desde que eu saiba utilizar a tecnologia para divulgar essa minha habilidade, esse talento que eu tenho com as mãos, por exemplo, para fazer uma pintura, um crochê, colocar uma mesa e assim por diante. Todo mundo tem que saber vender o que Exato. faz, não importa em que campo trabalhe. Muito bacana esse papo, Fernando. Eu adorei conhecer mais sobre o futuro do trabalho, das profissões. E você encontra muito mais no @ofernando.barra. ofernando.barra. Seja sempre bem-vindo. Volte mais vezes para conversar com a gente. Obrigado.